Eu sou Cleide Anastácio Rando, filha de descendentes de italianos. Meu pai chamava-se Eduardo Anastácio e minha mãe chamava-se Olga Panerari Anastácio. Infelizmente, ambos já falecidos. Sou nascida no interior de São Paulo, mais precisamente na cidade de Bilac. As lembranças dos meus avós paternos, tenho lembranças boas. De minha avó, de meu avô, mas infelizmente pude conviver pouco com eles, que faleceram. Dos meus avós maternos, pude conviver bastante com a minha avó materna, que faleceu aos 94 anos. Descendente não, ela nasceu na Áustria, ela era austríaca. Meu avô, que era italiano, meu avô materno era italiano e minha avó materna austríaca. Ela viveu até os 94 anos, então eu tive chance de conviver bastante com ela. Uma pessoa, apesar da pouca cultura, era sábia, que eu aprendi muito com ela. Tenho muitas saudades dela e, coincidentemente, hoje estava me lembrando dela. Como eu sou espírita, de repente o espírito dela devia estar perto de mim. E ela me veio bastante na minha mente e eu até conversei com ela mentalmente hoje. Então, boas lembranças da minha avó materna. Talvez bastante lembrança da minha avó materna, porque eu tive o privilégio de conviver mais com ela, a senhora Maria Petec Panerari, do que com a minha própria mãe. Porque a minha mãe, né, filha dela, infelizmente faleceu aos 39 anos de câncer. Então, pude conviver mais com ela, minha avó, do que com a minha própria mãe, infelizmente. E com relação à minha infância, nasci no interior de São Paulo, como eu já disse, e aos meus 2 anos, o meu pai e minha mãe decidiram, acredito, porque tinha 2 anos, não podia saber, não pude participar dessa decisão, mas eles decidiram a se mudar do interior de São Paulo para o interior do Paraná, mais precisamente no norte do Paraná. E lá, eles recomeçaram a vida, onde meus outros 3 irmãos nasceram. Tive uma infância saudável. Meu pai sempre foi uma pessoa ligada ao campo, sempre teve propriedades no campo. Então, eu tive uma infância no campo, usufruindo de frutas, de animais, enfim, tudo que é saudável do campo, que a gente tinha esse acesso na época. Depois, eu vim para Curitiba aos 18 anos fazer vestibular. E aqui chegando, conheci o meu marido 3 meses depois que cheguei. E aí acabamos casando 3 anos depois, e aqui fiquei, e aqui tive meus filhos, e aqui hoje tenho Curitiba como minha cidade, porque foi assim, amor, paixão à primeira vista. Eu tinha 18 anos, eu me lembro, e eu vim de ônibus de Maringá para cá, e quando eu aqui cheguei, o ônibus chegava de manhã, 6 horas da manhã, então a janela do ônibus estava fechada, porque viajamos a noite inteira. Quando chegamos aqui, que eu abri a cortininha do ônibus, eu tive aquela visão, aquela vista das araucárias. E eu nunca tinha visto uma araucária. Então eu disse, uau, que árvore mais linda! E daí abri mais e falei assim, que cidade mais linda! E inconsciente, não posso dizer inconsciente, né? Sei lá, consciente ou inconsciente, eu pensei, né, com a minha pouca experiência, é aqui que eu vou fazer a minha vida, é aqui que eu vou viver. Então, assim, tenho como um amor à primeira vista a essa cidade de Curitiba. E realmente eu me apaixonei por ela, e é aqui que eu conheci o amor da minha vida, e é aqui que eu tive meus 3 filhos, e é aqui que eu já tenho 4 netas, e aqui que acho que vou morrer, porque eu amo essa cidade. Viajo muito, já conheci vários países, várias cidades, mas eu sempre digo, nada como a nossa Curitiba. Ela é muito linda, ela é muito linda. Daí, com relação à escolaridade, como eu disse, vim aqui para fazer vestibular, prestei vestibular, fiz letras na Universidade Católica e, enfim,
parei aí, porque daí eu comecei a ter os meus filhos e optei para me dedicar aos meus filhos como eu me dediquei aos meus filhos, sem nenhum arrependimento, que tenho 3 belos e maravilhosos filhos, 2 rapazes e uma moça. E a minha vida profissional também foi curta, visto essa decisão minha de me dedicar aos meus filhos. Eu trabalhei na Fiat Lux e depois trabalhei na Xerox do Brasil. E essas foram as 2 empresas que eu trabalhei. E aprendi bastante nessas 2 empresas. E depois, quando terminei a minha tarefa de educadora dos meus filhos, que eu acho muito importante, que alguém, mais principalmente a mãe, né, se dedica à formação e à educação dos filhos, e eu me dediquei integralmente. E quando eu acabei essa tarefa, eu comecei, sou uma pessoa que não consigo ficar parada, nem ficar em casa, e eu comecei a me dedicar às obras assistenciais. E a princípio comecei na Associação e Oficinas de Caridade Santa Rita, que lá milito há mais de 20 anos já. E depois eu acho que eu tinha alguma história para contar com relação ao Hospital Erasto Gettner, porque eu ainda tinha os meus filhos pequenos que eu levava na escola, e quando eu ficava bastante estressada com eles, como, né, toda criança pequena às vezes estressa a mãe, e eu fazia uma campanha de brinquedos e levava para as crianças com câncer no Hospital Erasto Gettner, que também naquela época podia-se entrar na pediatria, qualquer um, e levar brinquedo. Hoje não se pode mais pela questão de infecção hospitalar. Mas eu então fazia essa campanha de brinquedos, deixava meus filhos na escola e depois eu ia até o Hospital Erasto Gettner. E às vezes eu estava assim bem braba, bem estressada, e quando eu chegava lá com os brinquedos e eu entrava nos quartos, nas enfermarias das crianças na pediatria do hospital, e via aquelas crianças com cicatrizes enormes de cirurgias, ou crianças assim com seríssimo risco de morte, e a mãe do lado feliz e sorrindo para mim, porque a criança tinha sobrevivido a uma grande cirurgia e não tinha morrido. Então eu saía de lá e eu tinha vontade de me ajoelhar nas pedrinhas que tinha no pátio, que hoje tem asfalto, mas naquela época não tinha, e agradecer a Deus os 3 filhos saudáveis e lindos que eu tinha. Então eu fazia muito isso. E aí um dia eu tive vontade de trabalhar de voluntária lá no Erasto. E a primeira tentativa eu não consegui. A segunda tentativa tinha um superintendente que era marido de uma amiga minha da Associação de Santa Rita, e daí eu entrei fácil. E aí entrei como voluntária, mas também entrei como voluntária depois de ter tido a experiência de ter tido um câncer. Infelizmente, em 2001, eu tive o diagnóstico de que eu estava com câncer de mama. Então, para mim, foi uma experiência, não é só para mim, claro, mas para mim, particularmente, foi uma experiência muito difícil, porque, felizmente, sou uma pessoa que não tenho problema de saúde. Até isso, eu não me lembrava de ter ficado doente, a não ser de ter ido para a maternidade 3 vezes ter meus filhos. E daí eu tive esse diagnóstico, e quando o médico prescreveu qual seria o tratamento, que seria de 1 ano o tratamento, eu realmente fui ao fundo do poço. Eu costumo dizer que eu fui a Marrakech e voltei. E eu demorei 1 semana para digerir essa notícia e depois arregaçar as mangas e vamos enfrentar o tratamento. E aí eu fiz o tratamento de câncer de mama, e quando eu ia fazer radioterapia no Erasto, não fiz todo o tratamento lá, mas a radioterapia eu fiz 28 vezes lá. E quando eu fui a primeira vez para marcar esse ciclo, eu fiquei muito impressionada com as pessoas que lá eu via na minha frente, o estado delas. E aí eu falei para minha médica que eu não iria ter estrutura emocional para ficar indo 28 dias lá e vendo aquilo que eu vi no primeiro dia. E se eu podia fazer radioterapia num outro lugar. E a médica disse: infelizmente, Cleide, não, porque a melhor máquina de radioterapia está aqui. E eu disse: então tá, então vamos lá. E daí ela me pediu para eu ir à noite fazer radioterapia, que daí teria um fluxo menor de gente. Realmente tinha, mas aí os pacientes que eu tinha que ver e ficar junto com eles era pior do que os do dia, porque eram os que estavam internados no hospital.
E vinha um numa situação física muito pior do que a outra, e as enfermeiras estacionavam as macas deles na minha frente, enquanto eu aguardava a minha vez. E aquilo me mexia muito com o meu emocional, então eu não tinha o que fazer, a não ser uma conversa com Deus, que foi o que eu tive. E comecei a orar por esses pacientes que estavam numa situação bem pior do que a minha, e pedi a Deus que me ajudasse eu me curar, que se Ele me ajudasse, eu iria dedicar parte do meu tempo ajudando aquelas pessoas, porque daí eu fiz um comparativo que eu, apesar de estar com câncer, eu tinha o privilégio de poder me tratar onde eu quisesse e com quem eu quisesse. E aquelas pessoas que eu estava vendo numa situação bem pior do que a minha, elas não tinham opções, porque elas estavam sendo tratadas pelo SUS, Sistema Único de Saúde. E aí elas dependem de ficar em fila, dependem de uma espera grande, pelo profissional, pelo centro cirúrgico e pelo leito nos quartos do hospital. Então eu achei que eu poderia, se eu ficasse boa, ajudá-los um pouquinho que eu pudesse. Então em 2001, depois que eu terminei meu tratamento, e graças a Deus fiquei curada, e eu me dediquei a ser voluntária. Daí, nesse período de 2000, acho que 2 ou 3 que eu estou lá, eu já fui vice-presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer por 4 anos, e agora estou como presidente. Há 3º ano, eu fui uma gestão de 2 anos e fui reeleita, então eu estou no 1º ano da minha 2ª gestão como presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Hospital Erasto Guettner. Um trabalho que para mim é muito gratificante, muito gratificante, porque quando eu escuto muitas pessoas nos dias de hoje dizer que está com depressão, muitas pessoas vão até o suicídio, e eu fico pensando, puxa vida, essas pessoas teriam que vir de vez em quando fazer uma visita aqui nesse hospital e ver o que nós vemos, para elas verem que aqui essas pessoas não têm quase recurso nenhum material, e elas estão com câncer, para morrer praticamente, e elas estão lutando com todas as suas forças para sobreviver. E uma pessoa que às vezes tem todos os recursos materiais e que tem saúde, se entrega a uma depressão. Então, para mim é gratificante por isso. Às vezes eu acordo de manhã, não estou muito disposta a ir, mas tenho que ir, porque agora como presidente eu tenho que estar praticamente todos os dias lá. Porque como tal, eu participo de reuniões de superintendência e gestores do hospital, e também tenho uma cadeira no Conselho da Liga Paranense de Combate ao Câncer. Então eu tenho que ir sempre, praticamente todos os dias, até à noite, como segunda-feira tive reunião à noite. E aí às vezes não estou muito disposta, mas quando eu chego lá e entro lá e vejo o que vejo e posso ajudar um aqui ou outro, e eu volto para lá, de lá muitíssimo bem, muito feliz, muito, enfim, sabe, de missão cumprida, de alma limpa, de missão cumprida mesmo. Então, com relação à minha vida profissional, às minhas obras, né, assistenciais, é isso. E com relação à vida, a minha vida recreativa, eu gosto muito da praia, gosto muito de ir à praia, gosto muito de caminhar nos parques. Sou uma pessoa mais que gosta, tem uma tendência maior para a holística, a medicina holística, então eu já fiz vários cursos dentro dessa área, e eu pratico yoga também, que eu gosto muito. Mais ou menos isso. Com relação à minha família hoje, sou casada com Vicente Rando Neto, tenho 3 filhos, 2 homens e uma menina, e desses 3 filhos eu já tenho 4 netas. Meu filho mais velho tem uma filha, minha neta de 8, vai fazer 9 anos agora dia 12 de outubro. Meu segundo filho tem 2 meninas também, que é a Isabela e a Júlia, que Isabela está com 10 anos, Júlia com 8, e a minha filha, caçula, está com uma pequenininha de 1 ano que se chama Yara. A propósito, também sou espírita há
quantos anos? Há mais de 40 anos, porque a minha mãe, como eu já disse, faleceu aos 39 anos de câncer, e eu procurava uma crença ou uma religião que me explicasse, me fizesse entender porque minha mãe tinha falecido aos 39 anos e deixado 4 filhos, crianças, e eu adolescente, porque eu tinha 16 anos quando ela faleceu. E fui encontrar na doutrina espírita quando uma grande figura chamada Lisette Isfer, ela era filha do senhor Abib Isfer, que foi um dos fundadores da Federação Espírita no Paraná, me convidou para ir para uma casa espírita chamada, hoje, Associação Espírita Capa dos Pobres. E lá fui para conhecer a casa, há uns 20 anos mais ou menos, e eu nunca me esqueço que ela me disse: Cleide, você vai, se você gostar você fica, se você não gostar você não vai mais. E eu gostei, e lá estou há 20 anos. E dentro deste período eu participei já de várias ações, vários trabalhos dentro da casa, que nós temos trabalhos trabalhos assistenciais com idosos, onde a gente doa uma cesta básica para 90 idosos por mês. Nós temos um trabalho também direcionado ao recém-nascido, que todas as segundas-feiras temos um grupo que trabalha confeccionando enxovais para bebês de mães carentes, que a gente doa às segundas-feiras. Temos também um trabalho de doação de leite em pó para crianças de 0 a 2 anos, onde também nós distribuímos 2 latas de leite em pó para cada criança nesta faixa de idade mensalmente. Daí temos o Visto a uma Criança no Natal agora, que nós vestimos uma média de 800 crianças todos os anos, com uma roupa, um brinquedo, um kit de higiene e até uma mensagenzinha para essas crianças que a gente faz essa campanha. E outras campanhas, que tem outros grupos que fazem campanhas levando cestas básicas nas casas, periferia, nas casas de pessoas carentes na periferia. Então eu participei de vários trabalhos até vir a ser presidente daquela casa. Fui presidente 2 anos da casa, depois fui vice-presidente mais 2 anos e estive no conselho também uns bons anos. Agora não estou em nenhum cargo porque assumi o cargo lá na Rede Feminina, mas ainda frequento a casa, participo de várias ações lá, sou patronesse também, ajudando a fazer lanche para arrecadar o leite para essas crianças que eu já citei, e também meio que uma conselheira da casa, porque tanto tempo lá, militando lá. Porque abracei a doutrina espírita justamente pelo que falei no início. Não encontrava uma crença ou uma religião que me fizesse entender porque minha mãe faleceu com 39 anos, deixando 4 crianças órfãos. E eu sempre me perguntava, mas se Deus é tão bom e Deus é tão justo, por que levou a minha mãe nessa fase tão moça? E a doutrina espírita que me explicou. A doutrina espírita tem uma literatura, uma vasta literatura, e eu me lembro que eu lia, devorava os livros da biblioteca e da nossa livraria que temos na casa para me buscar, e fora as quantas palestras que assisti na casa e assisto até hoje, e participando de grupos de estudo que também participo na casa, e com todo esse aprendizado eu entendi o porquê a minha mãe foi. Ela veio programada para ficar só esse tempo. E nós, 4 filhos dela, tínhamos que passar por isso. E foi um grande aprendizado. E hoje eu tenho entendimento que, apesar dela não estar fisicamente conosco, ela está espiritualmente. E nós temos uma grande proteção e sempre, eu acredito, uma grande ajuda dela, de onde quer que ela esteja, espiritualmente falando. Então hoje eu tenho a agradecer a Deus por todo esse aprendizado nessa minha trajetória até aqui, através de trabalhos, de pessoas maravilhosas que conheci nessa trajetória, dentro das empresas que trabalhei, dentro da família, dentro das instituições que militei e milito até hoje,
dentro do sofrimento que a gente passa, que o sofrimento é um grande aprendizado para todos nós, e amadurecimento e crescimento espiritual. E há essas casas por onde eu passo e onde estou até hoje, que aprendo muito, e acho que Deus e os anjos de guarda, para alguns mentores espirituais, para mim como espírita, estão sempre guiando a gente e direcionando a gente para os lugares ou para as pessoas que a gente deve ir ou estar para crescer espiritualmente e se tornar uma pessoa melhor. Agradeço muito a Deus por tudo isso.